você! Sejam bem-vindos ao nosso jornal De Olho na Cidade. Isso mesmo, olha aqui, sempre de olho na cidade para levar até você informações da nossa região, da nossa cidade. Logicamente, com a sua participação. Hoje, quinta-feira, aquela chuvinha à tarde gostosa, caiu assim bem tranquila. Depois da chuva, nessa época do ano, nós temos que esperar ou uma seca ou queda de temperatura. Fazer o quê, né? É isso daí, tudo faz parte, estamos aí para continuar nossa caminhada no sentido da vida. Hoje eu vou fazer um jornal também especial. Por que eu estou falando que eu vou fazer um jornal especial? Porque hoje eu vou ser bem mais editorial de jornal do que mesmo passar informações. O que isso significa? Só para vocês acompanharem. Nós vamos estar mais batendo um papo sobre o que acontece. No primeiro bloco, nós vamos falar da área esportiva. E no segundo bloco, nós vamos conversar sobre medidas que, no primeiro momento, parece que ela vai nos beneficiar. Porém, é só uma camuflagem para que depois nós sofremos as consequências da tragédia que vai acontecer posteriormente. Voltando então para o primeiro bloco, quero falar com vocês, nós vamos mostrar um pequeno vídeo onde William e Ivan foram até o estádio do Camargo, estádio do Camacho, olha só, até eu já estou enrolando a língua, e começaram a mostrar o estádio, falando sobre o jogo que vai ter este final de semana, isso mesmo. Está previsto para começar por volta de 10 horas da manhã. Porém, esses jogos não começam normalmente às 10 horas. Vai ser transmitido pela Raiz FM, pelas redes sociais e no domingo você pode assistir o reprise aqui pela MID-TV. Em razão disso, vejam só o vídeo quando eles estavam lá no estádio e fizeram uma gravação mostrando como está o estádio. Vejam só. Boa tarde a todos, vão chegando. Tá aqui o Ivan Rezende, daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente. Tá aqui o Miguelzinho, nosso câmera. Boa tarde a todos, vem chegando. Pessoal, vamos ser breve, né? Vamos ser breve com a nossa live hoje, em plena quarta-feira. Hoje, dia 23 de abril. 23 de abril de 2025. Estamos fazendo essa live aqui para poder justamente chamar a atenção de todo o público esportivo da cidade, toda a região. Domingão a bola rola para Brás e Paulista, o grande clássico do futebol amador de Mogi Guaçu. Esse jogo é esperado, né? De maneira nenhuma desmerecendo os outros jogos, os grandes jogos que nós teremos na rodada, mas Brás e Paulista é o jogo que chama atenção por conta das duas torcidas, né? Vocês não ouviram, mas eu vou falar para vocês. Recebi um puxão de orelha agora. A reprise não é no domingo mesmo, é na segunda-feira. Tá bom? Mas em razão disso, vamos trazer aqui para o estúdio o William, vem cá. Seja bem-vindo, William. Muito obrigado. Aqui, fica do meu lado aqui, mais fácil. Vamos lá bater um papo. Você já conhece a TV, sabe como funciona. Pois é. Tudo bem, coronel? Tudo bem. William, logo atrás de você aí, você está vendo o vídeo que vocês fizeram, isso, do estádio do Camacho. Sim. Primeiramente, vocês foram lá para falar sobre qual jogo que vai ter nesse estádio. Primeiramente, um grande abraço a todos os telespectadores do De Olho na Cidade, o maior informativo da região, isso eu não tenho dúvida.
Obrigado. Nós estaremos juntos domingo com Braz e Paulista. Se tornou um clássico por conta das torcidas, né? Porque historicamente essas duas equipes nunca se enfrentaram numa decisão de campeonato, por exemplo. O Paulista, a tradição maior do Paulista em jogos é com o Comercial, que chegou na reta final, nas decisões. Com o Itaqui também. O Braz é uma equipe, vamos dizer, mais nova. Só para você aparecer mais no jornal, dá um chego para cá para sair dessa... Aqui. Tá certo. Então, Braz e Paulista se tornou um clássico por conta das torcidas, o que engajaram em torcedores, e também nos jogos passados aí, na primeira divisão de Mogi Guaçu, por tudo que as duas equipes se mostraram. Braz e Paulista, marcado para as 10 horas. Lembrando que é 20 minutos de tolerância. Se passar dos 20 minutos, ambas as equipes, quem se atrasar em estar em campo, tem uma multa que tem que ser paga por conta disso, tá? Só uma pergunta. Diga. Nós não queremos desmerecer os demais jogos que estão acontecendo de maneira nenhuma nas demais praças desportivas. Por que que esse jogo vai ser no Camacho? Na verdade, é o que eu costumo dizer. O Campeonato Amador de Mogi Guaçu, eu acho que esse ano, 2025, de todos que já passaram, todos não, vamos parar um pouquinho na década de 90, 80, 90, que tivemos grandes campeonatos. Nos anos 2000 também tivemos bons campeonatos, mas eu acredito que de uns 15, 20 anos pra cá, na minha opinião, tá, gente? É um dos campeonatos mais fortes em termos de equipe e de apoio do torcedor. Mesmo porque nem futebol profissional nós temos. Então eles têm que, né, se abraçar ao futebol amador. É um jogo de importância, um jogo que precisa ser no Camacho, como eu sempre bati na tecla, né, da importância do jogo ser no Camacho por conta das torcidas. Expectativa enorme. Tanto da GCM quanto da Polícia Militar. Previsão de público, então, é maior. É maior. Eu não vou chutar números aqui, mas vai ser um número muito grande de torcedores. É difícil falar que vai ter 4 mil torcedores, por exemplo, sendo que tem uma média depois que a própria Guarda Municipal ou a Polícia Militar, dependendo da força de segurança que tiver lá, eles mesmos vão calcular, né, essa questão aí. Mas é um público realmente de ter que ter uma segurança a mais, separação das torcidas para que não ocorra algo inesperado. Falando sobre a praça esportiva, tem como fazer divisão de torcida nesse estádio? No Camacho tem. Outros centros esportivos, infelizmente, pelo que nós acompanhamos, por exemplo, o Serep, que é um campo, acredito, depois do Camacho, o Serep que é o estádio que mais tem um volume de arquibancadas. O Furno tem, mas o Furno ele é mais alongado, mas o número de degraus é um pouco menor do que o próprio Serep. Por que então, que não daria, né? Em situações normais, não aí com duas grandes torcidas desses dois times, os demais jogos também não vêm jogar no Camacho? Será que é por conta da qualidade do gramado? Não tem condições de receber muitos jogos o Camacho. Camacho não tem condições? Não tem. Infelizmente o Camacho, para esse jogo já é terrível, para jogador, principalmente para jogador. Para o público que vai assistir, às vezes não sabe o sofrimento do jogador dentro de campo. Mas a situação do gramado do Camacho é lamentável, né? Terrível, né? Só vou fazer um adendo. Fica à vontade. Aproveitar que o William Cassiano está aqui. Fica à mas vontade. Eu quero só relembrar para vocês que ontem nós mostramos a situação do Camacho. Mostramos... tem aí a foto aérea que nós colocamos ontem. O que eu quero aproveitar o William Cassiano aqui para nós comentarmos? O que eu quero dizer? Você falou da situação. O gramado. Nós observamos no gramado, pelo que eu pude constatar, indo ao local, essas situações. Você está falando da conservação. Isso, essa imagem está perfeita. A gente percebe que tem falhas nesse gramado. Espera um pouquinho, eu já sei até que você vai falar que hoje já não está uma situação real. A chuva ajudou um pouquinho, mas nem tanto também. A chuva ajudou, mas nem tanto também, porque a gente percebe quando a câmera está próxima. Sim. Só que a gente tem observado aí que não é só grama que tem no local. Nós temos ervas daninhas que estão crescendo e tudo mais. Exatamente. Ontem nós falamos para vocês que a prefeitura está pagando uma empresa, só repisando, hein? A prefeitura está pagando uma empresa R$187 mil todo mês para fazer mudanças, reformas e construções no estádio. É grana, hein? É grana? Então aí eu pergunto para você que também esteve no local.
Você percebeu alguma obra, alguma melhoria que justificasse a prefeitura estar pagando R$187 mil todo mês lá? Será que eles pagaram esse valor para tirar aquela arquibancada de ferro atrás do campo? Porque a única diferença que eu vi no estádio foi essa. Eles tiraram a arquibancada de ferro, né, que sempre fez parte do Camacho. Inclusive, tinha que ter essa arquibancada para a Federação Paulista liberar os jogos na época do nosso... Essa, vocês devem estar observando, essa Sim, uma que está bem... foi retirada. Essa foi retirada. Foi não tem mais retirada. nada. Mas a única diferença que eu vi no Camacho foi essa. A única diferença. Justifica 4 parcelas de R$187 mil? Teve a reforma dos vestiários, acredito que no túnel também, mas eu não sei se foi uma reforma completa, né, que beneficiou um todo ali, mas a situação do estado do Camacho é uma situação deplorável. A gente não pode deixar de falar, né, e é uma judiação, a gente fala isso com dor no coração. A gente fala isso com dor no coração. Eu não queria que o Camacho tivesse nessa situação, porque é um estádio que tem história na cidade, pô, não é qualquer... Apesar que tudo aqui nessa cidade, né, que tem história, parece que ninguém valoriza, né? A edição está me passando alguma coisa e não chegou. Se puder repetir, a gente agradece. Vamos lá, direção. Eu quero só mencionar para vocês o seguinte. Se colocar na lateral do estádio, que está bem atrás aí do William, o William não chega para cá para a gente mostrar, olha só. Se nós observarmos aqui, a gente verifica que não tem área de estacionamento. Aonde que a população fica quando vai assistir um jogo? E um jogo como esse que você falou, uma torcida aproximada de 4, 5 mil pessoas. Mas eu acredito que, como eu falei, questão de números a gente não, né? Eu sei, não mas... sei se é 4 ou 5, às vezes pode ter mas 2, assim, pode ter que 1000. A população mas vai... ali no Camacho, na ocasião, na época, o pessoal estacionava carro quando tinha a antiga cerâmica. Então tinha um estacionamento ali dedicado para os torcedores que quando iam no Camacho, aliás, o Camacho colocava assim 5, 6, 7, chegou a colocar até 12 mil torcedores no estádio, numa época de ouro, né? Em que faziam-se política também em cima disso, mas pelo menos tinha um clube de futebol disputando o Campeonato Paulista. Mas enfim, isso aí é outro assunto, a gente fica aqui, a gente termina só amanhã. Tinha sim ali o estacionamento. Agora nessa situação aí vai ser complicado, viu? Agora tem a novo loteamento ali. Novo loteamento. Então, acredito que vai espalhar por ali. Vamos imaginar que... você pode dizer com mais propriedade do que nós. Vamos imaginar que a final do campeonato sejam 2 times com grandes torcidas também. A final pode ser acontecida ou pode acontecer aqui no Camacho? Olha, o que se demonstra hoje é Brás e Paulista, as 2 maiores torcidas em termos de aglomeração, vamos dizer assim. Se for Brás e Paulista a final tem que ser no Camacho. Não tem jeito. Então eles que se preparem, né? Os outros estádios não temos condições. O Furno tem condição, o Campano tem... Aliás, o gramado do Campano Se lá tem condições, esse jogo poderia ser lá também. Não, poderia por conta da torcida. Então, a final também não pode ser lá. Então, dependendo do jogo, não. Se for um jogo que o Brás chega na final, mas você pega um Comercial, que é um time muito antigo, mas ainda não... Tem sim muitos torcedores. Os antigos torcedores, mas não é aqueles torcedores que param o domingo para ir no campo. Apenas fala que é torcedor do Comercial. Agora, Brás e Paulista, a gente percebe um engajamento um pouco maior, sem dúvida nenhuma. Isso é nítido, é notório, né? Então, dependendo do jogo, Campana e Furno dá conta tranquilo. Nós tivemos 2 times que subiram. Desses 2 times, tem algum que você observa que tem uma grande torcida? Não, tá bem justo, né? Vamos dizer, equilibrado. Tá bem equilibrado. O Ipiranga tinha uma torcida muito boa, gigantesca. Teve uns problemas internos ali e acabou a torcida dando uma afastada, né? Mas entre Brás e Paulista, acredito que o Ipiranga é uma equipe que mais se aproximava também, tem um número grande de torcedores. Mas teve ali uma pequena desavença com os torcedores, com a diretoria do time. Não, é algo nesse sentido, né? A gente não estava lá para falar, mas a gente tem contatos lá dentro. Mas acredito que eles vão começar agora a voltar aí também para o campo. E final sempre tem um engajamento maior de torcedores, sem dúvida. Nós observamos nas suas transmissões dos jogos, você e o Ivan foram muito críticos quanto a... Até hoje. Com certeza. Quanto à manutenção, conservação e a situação física dos estádios. Você poderia fazer um breve resumo para nós de como está essa parte... Como está hoje? Operacional. Vamos dizer, não só operacional, como também de manutenção dos estádios. Isso. Bom, respondendo essa pergunta também para o telespectador que nos acompanha,
É justo e é injusto, muitas vezes, a gente olhar a questão crítica da Secretaria de Esportes. Justa, porque Mogi Guaçu é uma cidade gigantesca, está crescendo a cada dia que passa. Só relembrando uma coisa, o atual prefeito foi secretário de esportes. Acredito que para saber mais do que ele, o que acontece no esporte da cidade, não tem. Além dele ser prefeito, ainda foi secretário de esportes. Então, Mogi Guaçu crescendo da maneira que está, não pode ter centro esportivo da situação que se encontra. Nenhum centro esportivo merece o tratamento que tem hoje, na questão do olhar político. Porque a grande maioria dos centros esportivos, eles estão se defasando aos poucos. Alguns ainda receberam um olhar mais, um cuidado melhor, como por exemplo o Campano. O Campano é o único centro esportivo ainda que você tem condição de levar a família para o campo e tem uma tranquilidade de assistir um jogo, o gramado é bom. Mas tem banheiro lá? Não tem, o banheiro fica nos bares, né? Fica um pouco distante dos campos. Tem acesso a deficiente, cadeirante? Fizeram acesso. Fizeram? O Campano fizeram. Conseguiram? E os outros estádios? Eu não observei. Não tem? Não tem. Então você pega toda essa questão, eu acredito que a Secretaria de Esportes tem sim uma questão de injustiça. Porque querendo ou não, é a pasta que menos recebe verba para poder se gastar. Mas eu acredito que é porque esporte não dá voto. Eu sempre ouvi isso. Desde quando eu estou na crônica esportiva, eu sempre ouvi dizer que futebol, que esporte não dá voto. Então, será que é por conta disso? Eu quero crer que não. Quero crer que é por conta de questões administrativas, nada a ver com voto, né? Mas a área de esporte de Mogi Guaçu precisa ter uma fatia boa do que entra em termos de verba. Porque você também tirar o pouco que tem e jogar só pro futebol, você acaba sendo injusto com o judô, com o vôlei, com o basquete, com outras modalidades, com o jogo dos idosos, enfim. Mas a gente sabe que o futebol, essencialmente falando, o futebol hoje é o que mais movimenta a Secretaria de Esportes da cidade de Mogi Guaçu em termos de apelo. Então, se você não tem um olhar especial com isso, infelizmente, nada vai adiantar. Esse baita campeonato está sendo feito, repito, a Secretaria tem dedo do bom campeonato que está acontecendo, porque se não é o respaldo da Secretaria, o campeonato não estaria acontecendo da maneira que está. Então, ali dentro, a gente tem que parabenizar algumas pessoas, mas fica aqui a nossa crítica a toda a estrutura que eles deixam para o futebol. Infelizmente, é isso que a gente tem, e eu não sei até quando que a gente vai se conformar com isso. William, só para nós encerrarmos esse primeiro bloco, eu gostaria que você agora fizesse uma explanação, um convite para a população ir assistir ao futebol e também para tomar cuidado, algumas precauções Sim. que você pode dizer e orientar os nossos telespectadores. Não, a beira de campo aos domingos pela manhã é algo, vamos dizer assim, já é tradição para muitas famílias, né? Às vezes o pai de família trabalha a semana toda, vai levar um filho para a beira de campo para torcer para o time dele, né? Puxa vida, o Paulista, por exemplo, eu fui criado na Vila Paraíso, né? Vivi muitos anos na Vila Paraíso, então, mais precisamente na Vila Maria, na Rua dos Operários. Então, meu pai estava sempre jogando malha no campo do Paulista, eu estava sempre na beira de campo acompanhando jogos, não só do Paulista, mas outros jogos. Então, eu acabei criando gosto pelo futebol amador e acabei criando gosto em estar em beira de campo aos domingos. E muitos pais fazem isso com os filhos, né? Que aí tá sempre na arquibancada acompanhando o jogo. Graças a Deus, a gente não está tendo incidentes de brigas na arquibancada. Desde o início do campeonato, provocação sempre tem, mas briga não tem. Então eu digo com tranquilidade para levar sua família para a beira de campo e qualquer coisa que estiver acontecendo ali, né? É bom se afastar um pouquinho, né? Que briga sempre pode acontecer, a gente sempre fala, não aconteceu até agora. Mas pode ser o calor, que nem um jogo Brás e Paulista, tudo pode acontecer. A gente torce para que não aconteça nada. O ano passado foi 100%. Então se quiser ir para o Camacho Domingão, a segurança vai estar reforçada. E você que está em casa, nós teremos demais jogos. Não sei Sim. se você vai lembrar de cabeça dos demais jogos que vão ter, mas nós convidamos... Tem o programa de esporte amanhã, né? Ah, isso. Então amanhã assista o nosso programa de esporte, logo após o jornal. o Jornal de Olho na Cidade. Coronel, só uma observação. Só um detalhe, é de segunda e de sexta, seu programa. Segunda e sexta. Estávamos fora por conta dos feriados, né, que teve aí. Aproveitou bem ou não? Com certeza. A gente aproveita também. E agora o futebol voltou com tudo, a gente vai estar com o programa de esportes no ar aí. Agora, só a questão do Camacho também, uma observação, são as cabines de imprensa, tá? As cabines de imprensa estão lacradas. Historicamente, são 3 cabines que tem, então estão lacradas. Tem lá um tapume, não pode entrar nas cabines, não tem acesso às cabines de imprensa, tá? Por conta que os torcedores,
acredito que até morador de rua estava fazendo aquilo ali de banheiro. Então o único jeito que teve foi Ou seja, fechar. então essa empresa que está recebendo não está nem reformando a área de Nem imprensa. a cabine de imprensa, não tem energia elétrica lá. Eles dispuseram em puxar uma energia para a gente na arquibancada. A nossa equipe vai ficar junto com o policiamento. Né? Resumindo, gambiarra ou acertos. Ou funciona ou não tem transmissão. Essa é a verdade, porque nem na gambiarra, né? Porque a gente colocar uma câmera de 10 mil reais para funcionar em gambiarra não tem como, né? Então a gente chega lá, tem que estar tudo certinho, porque senão, perna pra que te quero, né? Não tem jeito, né? Então, tá aí o nosso convite. Domingo, prestigie o seu time. Assista amanhã com William Magrão e Ivan para acompanhar, saber tudo sobre o esporte. Posso fazer um apelo? Agora como torcedor para encerrar? Olhem o nosso Camacho. Poder público, para de ficar prometendo. Faz o Camacho. A população não aguenta mais. Tanta coisa que é prometida e não é cumprida. O Coronel fez aqui o balanço dos 100 dias, mas acho que não é só 100 dias não, né, Coronel? Você pode colocar 365, mais 365, mais 300... 4 anos mais os 100 dias. Que não fizeram do que nada. prometeram para o Camacho. Eu acho que uma judiação, isso aqui é a história da cidade, é a história. O prefeito, o seu pai foi presidente do Guaçuano. Seu pai, mais do que nunca, sabe da história que o Camacho tem com a cidade. Então, eu acho que, tirando política de lado, vamos falar com a emoção. Se não te comove o estádio Alexandre Augusto Camacho em condições para receber uma partida de futebol, eu acredito que o esporte não está dentro de você, não. Perfeito. Tudo de bom? Valeu. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né? Não Vamos tem jeito. correndo então. Obrigado, William. Valeu, gente. Grande abraço. Agradecemos aí. Valeu, obrigado. E assim nós vamos continuar o jornal. Hoje, sem intervalos. Certo? Em razão disso, então, vamos continuar o nosso jornal aqui e levando para vocês mais informação. Lembra que eu falei que nós íamos fazer o jornal em forma de editorial? Agradecer o William Cassiano pela sua participação aqui imensamente. E esqueci de falar quando ele ainda estava aqui no estúdio. Mas eu tenho certeza que a sua mãe está nos assistindo. Olha, tenho total e absoluta certeza, pois todas as vezes que a gente chega na casa dela, a televisão está na MDTV. Toda essa programação. Tá aí, grandíssimo e forte abraço. Agora, nós vamos aproveitar que o William deixou aqui o estúdio. Ele vai na edição do jornal e vai falar para nós essa matéria que eu quero trazer para vocês. Lembra que eu falei? Às vezes a gente imagina que é uma notícia boa e por trás dessa notícia vem algo que vai nos prejudicar e muito. Coronel, mas isso é de Brasília. Calma que eu vou trazer isso para a nossa cidade. Vejam essa matéria. Projeto em estudo pode beneficiar até 60 milhões de brasileiros. Parte deles com a gratuidade total. Custo da medida, de 4,45 bilhões de reais, será dividido entre os demais consumidores. O Ministério de Minas e Energia quer aumentar o número de beneficiários da tarifa social de energia elétrica, que concede isenção ou descontos na conta de luz. A medida vai dar desconto integral na conta de luz para os seguintes consumidores que tenham consumo de até 80 kWh por mês. Se o consumo for maior que 80 kWh, o consumidor só vai pagar o que ultrapassar o limite estabelecido. Ou seja, se uma família que esteja dentro das condições da tarifa social consuma 86 kWh em um determinado mês, só pagará a tarifa para 6 kW, que ultrapassa o limite de 80 kWh. Coloca só o cartaz dela aqui para nós, que eu quero deixar bem claro e frisar bem a repercussão de um fato que eles estão tentando criar Ibope, querendo ganhar Ibope. Olha, estamos dando um presente para vocês. Aí eu quero mostrar que não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Essa matéria que nós mostramos agora, o governo federal está prometendo gastar algo próximo a 4 bilhões e meio. Só lembrando, o desfalque do INSS,
que o protegido do presidente da República deu foi de aproximadamente 6 bilhões e meio, vocês verificar como que o negócio está de vento em popa. Ele está dizendo que vai beneficiar aproximadamente 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas vão deixar de pagar energia elétrica. Eu não sei qual critério que eles vão usar. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar, eu vou fazer valores redondos, tá? Para ficar mais fácil de fazer conta. Vamos imaginar que as tarifas no Brasil, ele vai beneficiar quem gaste até R$50. Perfeito? Até R$50. 60 milhões de pessoas vezes R$50, vocês podem verificar que atinge um valor considerável em bilhões. Eu pergunto, é o governo que vai arcar com isso? Não, não é o governo que vai arcar com isso. Ele chama isso de tarifa social. Lembra que eu falei para vocês que não existe, não tem almoço grátis? Se ele vai fazer essa tarifa social, significa que vai sair de algum lugar. Não é do governo federal. Vai sair, sim, do bolso de quem vai pagar. Todo esse montante de 6 bilhões, ou 4 bilhões, ou 5 bilhões, vai ser rateado entre as pessoas, entre os consumidores, os usuários de energia que não fazem parte da tarifa social. Perfeito? Ou seja, quem paga mais vai pagar mais ainda. Perfeito? Então o governo não está dando nada. Ele está tirando o pessoal. Ai, coronel, mas isso é justo, porque quem paga vai pagar para quem não tem. Calma que eu vou mostrar para vocês o grande problema dessas situações, que vocês acham que estão levando vantagem, mas vocês estão perdendo lá na frente. Calma que eu quero mostrar. Tira essa imagem para mim agora, daqui a pouco você vai voltar com essa tarifa social aí que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero chegar com isso e trazer para a nossa realidade? Perfeito? Vamos imaginar que você tem um comércio na cidade. Vamos pegar qualquer comerciante da cidade, em qualquer nível, em qualquer situação. Um vendedor ambulante na rua, o pequeno comerciante que tem a sua barraca em uma praça, quem tem um estabelecimento comercial pequeno, médio ou grande, qualquer um que seja, um mercado, um supermercado, uma loja no shopping, uma loja no boulevard, qualquer um, perfeito? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vou dar duas situações para vocês. Duas situações para vocês. A primeira, a festa que era para ter ou tinha todos os anos em Mogi Guaçu. Perfeito? A Expo Guaçu. A Expo Guaçu, ela não pegava as empresas da cidade, ela sempre pegava empresas de fora. O que acontecia? Em vez da população gastar na cidade, ela gastava na Expo Guaçu. Só que a Expo Guaçu, os vendedores, os ambulantes eram todos de fora. Os artistas de fora. A empresa contratava de fora. Ou seja, o dinheiro saía do município para fora. O comércio da cidade não circulava dinheiro. Perfeito? Se não circulava, o comércio caía. Poucas vendas e tudo mais. Tá bom? Agora eu vou transportar isso para outra situação. Quer ver? Prefeitura municipal. Vamos imaginar que a prefeitura, ela paga em termos de salário aproximadamente 30 milhões de salário aos seus funcionários públicos. Ou a terceirizados. Isso significa que esse dinheiro roda a cidade. Compra no mercadinho do bairro, na loja do seu amigo, transporte público.
E assim vai. Ou seja, o dinheiro circula na cidade, tá bom? Agora imagina a prefeitura gastando outros 30 milhões em empresas fora da cidade. É dinheiro que saiu de circulação na cidade. Ela não circulou na cidade. Não vai, logicamente, incentivar o comércio da cidade, o setor imobiliário da cidade, o turismo da cidade. Por quê? Porque ela pegou esse dinheiro na cidade e gastou fora. Ela contrata uma OSC de Presidente Prudente. Ela contrata uma OSC de São José do Rio Pardo. Ela contrata uma OSC de Mogi das Cruzes. Todo esse dinheiro que ele injeta nessas empresas, a tendência dela é levar o maior volume para fora da cidade. Se ela contrata uma empresa de asfalto, se a empresa não tiver sede no município, ela está levando dinheiro para fora. Ou seja, há uma sangria do valor monetário da cidade, que poderia estar incentivando o nosso comércio. Vocês estão vendo agora que a tarifa social, por isso que eu coloquei bem essa ideia dessa tarifa social, ela não existe ainda, é projeto. Só que essa situação é criada, e é aí que eu quero chegar para vocês agora. Tira de novo que eu quero mencionar mais um detalhe para vocês. Quando você vê alguém te fornecendo algo que é muito benéfico, olha só, ele está fazendo isso para nos agradecer, não é bem assim. Essas pessoas que estão no poder fazem de tudo para te manter pobre, para te manter em situação de que você vai estar em situação de miserabilidade para sempre estar precisando do governo. Porque quando chega a eleição, ele fala, vota em mim que eu vou te dar isso. Por isso que eu falo. O voto tem que ser consciente. O voto tem que ser justo. Mas depende da população. Para que nós não tenhamos o que nós sempre mencionamos aqui e falamos para vocês. Olha a região Santa Terezinha e adjacências. Entra governo, sai governo e está inundado. O atual prefeito foi várias vezes fazer vídeo lá dentro do bairro. Qualquer chuvinha ele corria no bairro para fazer vídeo. Ele já está indo para o seu 5º ano de mandato. Fez alguma coisa? Nada, senhores. Então pensem nisso. Essas pessoas fazem de tudo para manter vocês dependentes do governo, para que, quando chegar a eleição, fale assim, vote em mim e vocês votam para continuar tendo esses benefícios. Eu falei que eu ia fazer um jornal hoje, mais de editorial. Obrigado a todos, fiquem com Deus, até amanhã, que é sexta-feira. Boa noite, um grandíssimo e forte abraço a todos.